Se você está assistindo esse vídeo aqui no nosso YouTube, você precisa assistir a solução das questões 68 e 69 antes de prosseguir com a solução dessa questão. Nesta questão aqui, nós temos o seguinte, relembrando o que é que nós fizemos anteriormente. Tínhamos uma cônica, fizemos rotação e translação, escrevemos A na forma canônica, identificamos quem era o nosso termo aqui, A ao quadrado, que é o 4, tá? Então, A ao quadrado é 4, de modo que o A é 2. Identificamos o termo B ao quadrado, que é 9, de forma que B é 3. E da questão anterior, nós identificamos que o C é igual à raiz de 3. Nós utilizamos isso para o cálculo da excentricidade. E agora eu tenho que dizer quem são os vértices e os focos. Então, isso daqui é muito importante, qualquer prova que você vá fazer. Muitas vezes o professor vai perguntar para você quais são os vértices e os focos nas coordenadas x e y. Ou seja, você quer saber os vértices e os focos nas coordenadas originais, certo? Então, tem um lembrete aqui de tudo que nós tínhamos. Essa era a equação, certo? Na forma canônica, essa foi a translação e essa foi a matriz de rotação que nós utilizamos. Então, eu vou utilizar destas coisas para conseguir reescrever os vértices e os focos. Então, vamos primeiro aqui para os vértices. Os vértices, eles são sempre aqui da forma mais ou menos A e 0, certo? Neste caso aqui, ó, você tem o x sendo positivo, o y sendo negativo, então é na forma canônica mesmo, em que você tem os vértices e os focos, tudo sobre o eixo x2', tá? Geralmente sobre o eixo x, mas nesse caso aí nós estamos trabalhando no eixo x2'. Ok, então seria mais ou menos A. Então, utilizando esses vértices aqui, eles seriam, quem é o A? O A é o 2. Então, eles seriam o 2 e 0, que eu vou chamar de A1. E o A2, que vai ser aqui o negativo, eu vou chamar de menos 2 e 0. Então, nós temos aqui os nossos vértices. Esses vértices seriam no sistema x2', y2'. Agora, eu vou fazer a translação. Então, eu vou usar essa translação aqui. Só que agora eu vou refazer ela de forma contrária. Então, eu tenho x2' e tenho o y2' e vou descobrir quem é o x' e y', tá? Então, aqui é o x', que eu deveria ter escrito. Ok, então você substitui. Você vai ter que o x, por exemplo, quando você está pensando aqui em A1, você tem que o x2' é o 2 e o y2' é o 0. Então, isso daqui é igual a x' menos 2 e é igual a y' menos 3. Então, você consegue descobrir que o x' é igual a 4 e o y' é igual a 3. Então, em x', y', nós temos que o A1 tem coordenadas 4 e 3. Pensando de forma análoga, aí você vai lá e pega agora o A1 e faz a mesma coisa. Na verdade, agora o A2, né? Que já foi o A1, faz o A2 aqui. Então, o A2, nós vamos utilizar que as coordenadas desse A2 eram quais? Aqui é o x2', aqui é o y2'. Então, você vai ter... E aí, você vai obter o quê? Quando você substitui? Você vai obter justamente que... Aí, você bota aqui, ó, menos 2, 0, é igual a x' menos 2, y' menos 3. Então, você obtém que o x' é igual a 0, certo? Tem que ser 0. E o y' continua sendo 3. Então, você tem A2 igual a 0,3 em x', y', tá? Agora, você vai pegar esse procedimento aqui e vai fazer a rotação para, dado que você está no sistema x', y', obter o ponto nas coordenadas x e y. Para desfazer a rotação, você precisa lembrar da seguinte fórmula. Para desfazer a rotação, você tem que lembrar que um ponto x qualquer pode ser escrito como a matriz de rotação vezes x'. Ou seja, se você tem um ponto que tem coordenadas x e y, esse que você quer, tranquilo. Pega a matriz de rotação e multiplica pelos pontos no plano x', y', tá?
Então, nós vamos ter aqui, como é que eu encontro A1? Você vai ter que o resultado é xy, vai ser a matriz de rotação, que eu vou pegar daqui, vezes o ponto A1, que está aqui, em x' y', que é o 4, 3. Então, você pega isso e vai multiplicar por 4, 3. Tá? E aí, você quer A2? Beleza, vai ser a mesma coisa. Então, você tem aqui 2 dividido por raiz de 13, 3 sobre 2, 1, menos 1, 3 sobre 2. Agora aqui, você usa o A2 que nós havíamos obtido, que era o 0,3. E aí faz essa multiplicação matricial. É chato, demorado, mas realmente é necessário. Então, você vai ter o 4 vezes isso, que dá 6, menos 1 vezes 3, que dá 3, 6 menos 3, 3 vezes esse 2 aqui vai dar o 6, tá? Então, a primeira entrada, eu vou ter o 6 dividido pela raiz de 13. E aí, você pode pausar esse vídeo e fazer as contas restantes, tá? Eu não vou fazer a conta aqui porque é simplesmente multiplicação de matrizes, mas o próximo resultado vai dar 17 dividido por raiz de 13. Aqui, mesma coisa, ó, isso vezes isso. Então, eu vou ter o menos 1 vezes 3 dá menos 3, vezes o 2 dá menos 6. Então, vai ser menos 6 dividido por raiz de 13 na primeira entrada. E agora, isso vezes isso vai dar 9 dividido por 2, ainda depois multiplica por 2. Então, eu vou ter apenas o 9 lá em cima, dividido por raiz de 13, tá? Que a multiplicação matricial é bem tranquilo. Pronto, então consegui encontrar quem são os vértices. E aí você tenta ver aqui, das soluções, quais são as que tem, tá? Então, basicamente, ó, todos divididos por raiz de 13, um é 6 e 17. Então, aqui, ó, 6, 17, 6, 17, 6, 17, 6, 17, 6, 7. E esse aqui tem o 6 e o 7, saiu. Ó, esse risco aqui que eu botei foi sem querer, tá? Então, esse aqui que tem 6 e 7, saiu. É a alternativa falsa. É muito difícil perceber, né? Essa questão é a típica questão que é mais difícil encontrar com a alternativa certa do que resolver, tá? Mas é porque a gente criou aqui alternativas muito parecidas. Ok, então a alternativa E tá desclassificada. Agora, nós vamos aqui pensar no segundo ponto, que é menos 6 e 9, tudo dividido por 13. Então, menos 6, 9, menos 6, 6, desclassificado. Menos 6, 9, beleza. Menos 1, 9, desclassificado. Ó, já desclassifiquei a B, a D e a E. Restam apenas as alternativas A e C. E aí, agora eu tenho que falar sobre os focos. Então, vamos falar sobre os focos. Os focos você encontra da seguinte forma, mais ou menos C, 0. Então, foco 1, que eu vou pegar para ser o C, o 0, quem é o C? O C, a gente descobriu aqui, ó, da aula anterior, que é a raiz de 13. Ok, e o F2 vai ser o menos C, 0. Então, vai ser o menos raiz de 13, 0. Isso tudo é em x2', y2'. Agora, em x', y', o que é que eu tenho que fazer? Ah, já deu para perceber aqui o seguinte, ó. Pensa disso aqui, o x' isolado é o x2' mais o 2. E o y' é igual ao x2' mais o 3. Então, eu tenho que apenas somar 2 no x e somar 3 no y. Foi exatamente isso que a gente fez. Olha só, aqui eu tinha 2, somei 2, deu 4, 0, somei 3. Aqui eu tinha um menos 2, somei 2, deu 0, no 0, somei 3. Beleza. Então, na primeira coordenada eu somo 2, na segunda eu somo 3. Então, F1 vai ser 2 mais raiz de 13, 0, 3, né? Na segunda coordenada soma 3, desculpa. E o F2 vai ser
2 menos raiz de 13. E aí, aqui eu somo 3 também. Certo. Então, eu tenho agora quem é o F1 e quem é o F2 em x', y'. Agora, para descobrir em x, y, nós vamos recorrer à rotação de novo. Já está aparecendo aqui a próxima questão. Então, nós temos que fazer aqui a rotação. Beleza. Então, a rotação, quando você for fazer aqui o F1, vai ser o quê? Ó? As coordenadas do F1. Vai ser sempre a matriz de rotação vezes suas coordenadas em x', y', que são aqui, respectivamente, 2 mais raiz de 13 e 3. Aí aqui é uma conta bem mais chata e você vai dar um pause nesse vídeo e eu já vou colocar aqui o gabarito, tá? Então, essa conta aqui, depois de todas as simplificações devidas, aqui em cima você vai obter o 3 e aqui embaixo você vai obter o 2 mais raiz de 13. Tá? É uma conta chatinha. E o F2, de forma totalmente análoga, aí você faz isso, só que agora ali seria o menos raiz de 13, e aí você faz as contas e você vai obter o menos 3, certo? O menos 3 na primeira entrada, na segunda entrada menos 2 mais raiz de 13. Então vamos lembrar aqui, ó, a primeira entrada do F1 tem que ser 3. E a primeira entrada do F2 tem que ser menos 3. Vamos ver aqui os focos. 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 2. Epa, menos 2 elimina a alternativa C. E aí só restou a alternativa A. Finalmente essa alternativa A, a alternativa correta. E aqui, ó, todos os valores bateram certinho. Todos os focos são exatamente os focos que estão aqui nas alternativas. Foram os focos que você chega aqui por meio desta multiplicação. Então, nós temos aqui uma questão que é bem chata de fazer, porque envolve muita conta, mas nós conseguimos chegar na solução.